Shabbat Shalom. É uma grande alegria estar de volta aqui, 5 anos depois, né? Nós temos feito um trabalho, como o Ramiro falou, no Panamá. A congregação Hades de Amém, o Ministério Renova os Nossos Dias, manda um grande abraço para todos vocês. E um Shabbat Shalom. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e também pelo convite da congregação para compartilhar essa palavra que é muito importante para as nossas vidas. Essa palavra tem ela se une com o que foi pregado na semana passada. Essa é a continuação dessa palavra, da Parashat Trumá. Nós lembramos dessa palavra, né? Do tabernáculo, do Mishkan que foi construído. E agora a palavra continua falando de outras coisas. Falando do azeite, falando dos sacerdotes, as vestes. Falando também da consagração e também do altar do incenso, né? Então nós vamos agora a fazer esse estudo com a ajuda do Eterno, para que nós possamos entender e também colocar na prática essa palavra. Eu peço desculpas, tem às vezes que eu esqueço das palavras em português. E aí, porque eu fiquei fora 5 anos, é muito difícil, sabe? Mas, com a ajuda de Deus, eu vou pedir o dom de línguas para Ele me ajudar agora, né? Bom, nós vamos falar hoje da Parashat Tetzaveh do ano 5779 e nós colocamos o título dessa Parashat, As Vestes do Sacerdote e a Volta para o Éden. E é muito interessante porque essa porção, ela dá para nós assim, algumas questões que têm que ser analisadas em nossas vidas, porque como foi a Parashat anterior, Trumá, aquele tabernáculo, e agora que nós vamos falar das vestes, elas são meios didáticos de Deus para que nós possamos colocar esses princípios em nossas vidas. Até a palavra da semana passada, quando nós líamos aquele início da porção Trumá, ele falava que nós tínhamos que construir um tabernáculo para ele habitar em nós, não no meio deles, né? Dentro deles. Então, nós temos que construir esse tabernáculo, mas acontece uma coisa muito interessante que nós vamos ver porque é necessário a gente estudar também essa porção, porque ela vai ajudar a entender o que foi falado na semana passada. A porção Tetzaveh, ela significa, a palavra Tetzaveh, que vem do hebraico, ordena em português. Ela tem a raiz tzav, sim, que manda, daí vem a palavra mitzvah, vem de ali. E é interessante essa chave para nós entender, né? Tetzaveh ordena os filhos de Israel. E aí nós vemos que tudo isso que vai ser falado tem a ver com uma ordem de Deus para as nossas vidas. Eu gosto sempre de falar o conteúdo na nossa congregação, dá para achar para as pessoas saberem o que é o conteúdo completo da Parashat, mas nós sempre focamos em um ponto específico, né? Aí temos o óleo para as lâmpadas, o ner tamid que nós temos em toda a sinagoga, a lembrança da luz eterna. Temos também aí as vestimentas, as vestes do sacerdote. Temos também a consagração ritual dos sacerdotes, a sucessão sacerdotal Smichá, e temos também o altar do incenso, e a porção dos profetas hoje, ele fala sobre o grande templo de Hashem. No profeta Ezequiel 43, fala do templo, né? Então quer dizer que toda essa palavra
tem a ver com o que nós vimos na semana passada com o Mishkan, o tabernáculo. Vamos ter agora a introdução desse tema aqui. Os rabinos colocaram uma pergunta sobre esse assunto, né? Uma paraxá quase completa para falar de roupas, vestes. Mas por quê? Por que é tão importante falar detalhes das vestes do sacerdote? Também surge aquela outra pergunta, né? Por que os humanos, por que nós temos que usar roupas no primeiro lugar? A primeira resposta que vem à mente é que, após o pecado, o homem teve consciência de que ele estava nu e ele colocou roupas. Mas essa é a resposta simples. Tem outra. Tem outra resposta que é muito, muito mais profunda. E nós vamos estudar esta manhã qual é a razão pela qual Deus deu as roupas e, sobretudo, essas roupas que têm detalhes naquilo que é falado nessa porção de Tetzaveh. Quando nós começamos a ler a Bíblia no livro de Gênesis, o livro de Gênesis fala que Deus criou o homem à sua imagem, que é a palavra tselem, quer dizer, uma cópia, uma imagem de algo físico. Os rabinos falam que esse é o Messias. E também nós somos dimut, dimion, semelhança de Deus. Mas a palavra imagem é físico, semelhança espiritual. Quando nós falávamos na semana passada a palavra trumá é uma oferenda elevada. Elevar a matéria ao nível espiritual. Quer dizer que o homem, antes da queda, ele tinha um corpo físico, sim, mas esse corpo físico, ele era levado pelo Espírito Santo de Deus. Ele agia de acordo com o Espírito de Deus. Mas quando Adão e Eva comeram do fruto, que o problema não é o fruto, o problema foi a ordem. Esse é o grande problema. A obediência, não aconteceu obediência na vida de Adão e Eva. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles refletiam a luz de Deus, por isso que Yeshua fala que nós somos a luz do mundo. E nesse momento que nós refletíamos, nós tínhamos esse lugar acima de tudo, né? No sentido de que Deus por cima de nós, mas depois de Deus, Ele entregou para nós essa missão de nos governar esse mundo. Mas quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós, na realidade, não seguimos esse mandato de Deus, Ele tirou de nós esse compromisso, isso que Ele tinha dado para nós. Aí o homem, Deus conta que ele estava nu. E aí nós conhecemos a história, que já foi pregada na Parashá Bereshit. Mas nós precisamos lembrar disso para nós entender a porção de hoje. Tem um rabino que ele faz um comentário sobre essa situação do homem. O rabino
Salman Sorotskin, ele diz o seguinte no seu comentário: antes de comer da árvore, Adão e Eva se viam, em princípio, como seres espirituais. Eles sabiam que o espírito é a essência do ser humano e que o corpo servia apenas como cobertura protetora. Assim, Adão e Eva se concentravam no lado espiritual e eles não estavam conscientes dos seus próprios corpos. Tinha corpo, sim, mas era o nível espiritual que eles, na realidade, eles estavam concentrados no espiritual. O corpo era só a cobertura, né? No entanto, depois de comer da árvore, seu nível espiritual caiu e seus olhos se abriram para o aspecto corporal. O corpo é agora visto como uma distração da alma e, portanto, deve ser coberto. Assim nasceu o conceito da roupa. É interessante, porque quando nós estudávamos, quando eu começava a estudar aqui com o Ministério Ensinado de Sião, eu estava lendo aquele livro, Restaurando Almas do Rabino. Eu comecei a entender o que tinha acontecido conosco, né? Aquele gráfico, Rabino, do que é a condição do homem antes do pecado e após o pecado, né? Aquela questão de que o homem, quando ele foi criado, ele tem corpo, tem a alma, seus sentimentos, emoções, mas era governado pelos Espíritos Santos de Deus. E os rabinos falam disso. Mas, depois de ele ter experimentado o que é errado, porque isso foi o que aconteceu. Quando ele comeu, ele está experimentando o contrário daquilo que Deus falou para nós, que nós não tínhamos que fazer. Aí o mal entrou em nossas vidas, nós experimentamos o mal, nós perdimos essa sabedoria, veio o conhecimento sobre o mal que nós temos feito e o bem que nós deixamos de fazer. E aí então a nossa alma veio a governar nossas vidas. E essa palavra de hoje, que é colocada na Parashat Tetzaveh, nos ajuda a nos voltar para o Éden. Voltar para aquela condição, são as mesmas palavras de Yeshua, para nós nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Vamos ver. O Rabino Maimônides, ele explica que a consequência do pecado foi um aumento nas emoções das pessoas. Um aumento dos sentimentos, emoções, passou a direção da vida das pessoas para a alma. Mas não um aumento no intelecto. O que aconteceu, as pessoas acham que o problema foi que o homem teve conhecimento. O problema não foi esse. O problema foi que passou, a direção da vida das pessoas passou para a alma, para os sentimentos, para as emoções. Antes de cometer o pecado, se Adão percebesse intelectualmente que certa ação era necessária para sobreviver e que ela era moralmente correta, então ele fazia.
Porque sua mente, a razão, estava conectada com a vontade de Deus. Às vezes os sentimentos, né? O grande problema dos sentimentos é que às vezes a gente analisa situações, a gente fala, por exemplo, quando as pessoas têm, vamos dizer assim, tem um vício assim, o álcool, por exemplo. As pessoas têm consciência, faz mal, mas o que acontece? As emoções governam. E quando ele sabe que faz mal. Mas o que acontece? Que as emoções governam a vida dele. Quando o homem, antes da queda, ele não tinha esse problema. A mente, a lógica, a razão que o homem tem, fazia toda a análise da situação toda. E aí o que acontece? Isso é segundo a vontade de Deus, eu não vou fazer, não vou fazer. Isso segundo a vontade de Deus, vou fazer. Mas o grande problema foi quando ele perdeu aquilo, né? Nós vemos aí, dizem os rabinos, né? Quando ele percebia que uma determinada ação era moralmente errada ou contraproducente, a percepção intelectual era suficiente para gerar um sentimento de rejeição em relação a ela. Essa predominância do intelecto sobre as emoções desapareceu após o pecado. E aí então aparece uma questão, uma dicotomia, uma luta, meus amados, dentro de nós. A razão e as paixões. Meu amado, é uma luta todos os dias, até o fim de nossos dias. Tem sempre uma área que nós temos que lutar. Agora nós vamos entender o apóstolo Paulo que fala sobre isso, né? Mas é uma luta. Porque já nossa mente, ela não está governando as nossas vidas com a palavra que vem de Deus. Aliás, a mente até tem procurado outras coisas, outras filosofias em contra da palavra de Deus. E esse é o grande problema. Essa dicotomia, nós vemos em Gênesis 3, 9, 10, quando Deus está falando, né? Ele fala o texto que ele estava caminhando, perguntou para o homem onde que está ele, Deus sabe onde que ele está, mas ele estava esperando uma resposta do homem, de arrependimento, de techuvá, que não aconteceu. Quando nós lemos o texto de Gênesis, um homem aceitou o que foi falado por Deus. Mas nós não conseguimos ver arrependimento, nem desculpa. No momento, o homem o que fez foi colocar a culpa no outro. Essa é a realidade do ser humano. Quando a gente se vê que tem um problema, o que a gente faz é, não sou eu, são as circunstâncias, são as pessoas que estão ao redor de mim. É difícil. Mas aí, Deus, é interessante que Ele dá para o homem vestes. Após de falar que a mulher, que a serpente ia comer o pó da terra, a mulher ia dar os filhos, ia dar à luz os filhos com dores, e o homem tinha que trabalhar até voltar para a terra. Deus dá peles.
ao homem. Cobrir a nudez era a forma como Adão tentava, naquele momento, lembra que ele colocou folhas de figueira sobre ele? Era a forma de cobrir um segredo vergonhoso, que ele não podia governar a sua vida como era antes. O problema da ação e o problema das paixões. A história do pecado de Adão nos ensina que nos proteger do exterior não é a principal razão pela qual nós usamos roupas. Não é por isso que a gente usa roupas. É porque nós cobrimos os nossos corpos, porque na realidade nós queremos esconder a vergonha após o pecado que nós não conseguimos já ser levados pelo Espírito de Deus. As roupas foram inventadas principalmente para esconder o fato de que somos realmente governados pelas nossas paixões. Então, quer dizer que quando nós usamos roupas, meu amado, é tentando voltar, que seja um meio didático para nos voltar à condição quando o homem era governado pelo Espírito de Deus e nossa mente estava conectada diretamente com a vontade de Deus. Na realidade, elas foram feitas para dar a impressão de que nós não mudamos, mas que ainda estamos seguindo os ditames da razão. O pecado de Adão apenas transferiu o controle das emoções e desejos de sua mente a seu coração. Ou seja, agora os sentimentos vão governar nossas vidas. Você age de forma assim, não racional, sem pensar muitas vezes. E aí onde que está o problema? A mente fica... Mas você tem que lembrar uma coisa, meu amado. A mente ainda tem o controle da ação. Ainda que os sentimentos, nossos sentimentos, eles tentem nos levar para coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, ainda assim, a mente tem o controle para agir. O problema é que nós passamos para que essa decisão passamos para os sentimentos, o coração, e ele faz. Por isso é que nós falamos de que nós temos que guardar o nosso coração. Aquilo que nós enchemos as nossas vidas, colocamos dentro de nós, isso é que nós vamos, como o próprio Yeshua falava, o que sai do coração, de dentro. A mudança tem que vir de dentro para fora. As coisas, o exterior, as vestes, o tabernáculo, são meios materiais, didáticos, para que isso que está fora seja colocado, seja aprendido, por nós, colocado dentro de nós. E nós possamos, meus amados, refletir aquilo quando ele já está dentro de nós. O comportamento humano reflete as decisões tomadas pela nossa mente. Lembra daquela história? Vamos ver essa passagem. Gênesis 4. Gênesis 4, a história de Caim e Abel. Gênesis 4, verso
6, 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? O que estava acontecendo com Caim? Ele estava tendo problema, as emoções estavam governando ele. Ele ficou muito bravo por causa de que Deus não tinha aceito sua oferta, né? Sua ofrenda. Aí ele ficou muito bravo, já estava pensando o que ele ia fazer com Abel, e Deus fala: por que caiu o teu semblante? Por que você está irado? Olha, diz Deus, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, se você deixa que sua mente, para que você analise a situação toda, deixa isso para analisar tudo o que tem acontecido, e você faça o bem de acordo com a vontade de Deus, você vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Que essa não é a tradução correta. Eis que o pecado está como um leão que ruge. É a tradução. Está esperando. O seu desejo é contra ti. Mas, olha aqui, a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, você tem a última palavra. Sua mente, dentro está acontecendo tudo isso, mas você pode dominá-lo. Então, vamos continuar. Tem um antídoto, sabe, para esse problema. O antídoto é a Torá. É o remédio para nós voltar de novo ao estágio que nós estávamos antes da queda. A Torá nos ensina a nos comportar, meu amado, como se a mente, quando estávamos no Jardim do Éden, governava, controlava nossas emoções básicas e assim eliminar a confusão que acontece dentro de nós, esse confronto entre mente e emoção. Mas por quê? Porque a Torá dá para nós essa sabedoria, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e aí nós conseguimos, essa palavra nos ajuda a nos fazer distinção entre aquilo que é bom e aquilo que é o mal. É interessante que o profeta Ezequiel, no capítulo 34, verso 31, ele diz uma coisa interessante. Você é a minha ovelha, o rebanho que eu pasto, tu és Adão. Essa palavra está falando para Israel, não para as nações, só para Israel. Aí então o Talmud se pergunta, mas por que Deus falou isso? Isso significa que tu, Israel, é chamado de Adão. No entanto, as nações do mundo não são Adão. Mas espera aí, Deus criou o mundo, Deus criou a humanidade, nós somos descendentes do Adão, mas por que é falado pelo profeta isso? Por que as nações não são chamadas de Adão? E por que Israel é chamada de Adão? A resposta está que o profeta está falando que esse Adão está falando antes da queda. Israel é Adão antes da queda.
quando ele cumpre os mandamentos, os preceitos, os estatutos, a vontade de Deus. As nações se deixam levar pelas suas paixões. Mas nós, como crentes, todo aquele que crê em Yeshua, aceita a palavra de Deus, passa de ser uma pessoa, e tem que ser assim, né? Passa de ser uma pessoa que é liderada pelas suas paixões e coloca tudo na vontade do eterno nosso Deus. A Torá nos ensina a sermos guiados pelo Espírito de Deus e não pela carne. Isso que falou o apóstolo Paulo. Vamos ver esse texto de Gálatas. Gálatas. É interessante que quando o Paulo está falando na igreja da Galácia, aquela situação dos Gálatas, ele fala sobre o problema do legalismo, né? E às vezes as pessoas interpretam mal o texto, né? Capítulo 5, verso 16 ao 25. Digo, porém, andai no Espírito, ou seja, voltem para quando Adão estava antes da queda, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, as emoções, os sentimentos assim, sendo levados por tudo isso, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se somos guiados pelo Espírito, meu amado, se nos voltarmos para a condição do homem antes da queda, não estamos no legalismo, que é fazer as coisas só como uma religião, mas não para fazer a vontade de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e vem de dentro, como Yeshua falou. Aquele momento que não é o que contamina o que entra, senão o que sai de nós. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feiticerias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonerias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. Mas, se você quer ser guiado, como foi Adão antes da queda, pelo Espírito, o fruto dele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É interessante, né? Domínio próprio. Que as pessoas conseguem não ser dominadas pela sua carne, pelas suas emoções, mas pela vontade de Deus. Contra essas coisas, se você faz tudo isso, você já está cumprindo a vontade de Deus, porque você está dando fruto dele, e essa palavra, a Torá, vai direcionar as nossas vidas, para que nós possamos ter a melhor escolha. Por isso que nós estudamos a cada Shabbat a Parashá. Eu sempre falo com meus irmãos no Panamá. É muito bom a gente saber de história, Midrash, Talmud. Mas isso tem que passar para a nossa vida, é o dia a dia.
É uma palavra que vivifica e dá alimento para o nosso espírito. Vamos continuar. O propósito da roupa seu estado puro e inocente, Adão e Eva podiam se relacionar num nível espiritual, totalmente espiritual. Mas, os desejos físicos não distraíam eles. Então, eles não precisavam de usar roupas. É por isso. Uma vez que eles pecaram, seus desejos tornassem-se mais proeminentes, eles foram atraídos pelo corpo físico e, portanto, como já nos falamos, precisa de cobri-lo para não se distrair. O objetivo das roupas era permitir que os seres humanos se relacionassem uns com os outros como seres humanos, como Adão, antes da queda, e não como animais. Cobrindo o aspecto físico, é que nós enfatizamos o espiritual. E o que aconteceu hoje com a roupa? O alvo da roupa é essa aqui. Mas o que está acontecendo com a roupa? Bom, o mundo de hoje. Hoje a roupa torna-se o contrário, meu amado. Torna-se a expressão do físico. Enfatiza a forma e a figura. Atrai com suas cores e desenhos. Cria o status, mesmo ainda que ele não seja real, meu amado. Você parece, mas não é. Em vez de direcionar nossa atenção para o Espírito de Deus, que está em nós, a roupa faz o contrário, meu amado. Isso nos distrai de quem a pessoa realmente é, criando uma impressão superficial. Mas você pode pensar, mas quer dizer então que as roupas têm que ser simples? Mas se as roupas são simples, por que Deus mandou, naquele capítulo de Êxodo 28, 2, que as roupas do sacerdote têm que ser de glória e ornamento? Aí nós vamos ver o que acontece. Por quê? As roupas eram gloriosas. Diz o Rambam o seguinte, né? Ele diz que era glorioso para que seja o sumo sacerdote, seja glorioso e belo em gloriosas e belas vestes, pois estas são as vestes do reino. Você sabe por quê ele falou? Essas são as vestes do reino. Ainda que o Rambam não acredite em Yeshua, não tenha lido Paulo, você vai ver agora a conexão. Porque elas são as vestes do reino. Nós vamos ver agora cada uma delas, rapidinho, sim. O luxo exterior e a beleza criam um efeito psicológico, positivo, para aqueles que olham para o sacerdote. Quando ele vestia aquelas roupas especiais, fazia as pessoas lembrar de muitas coisas. O sentimento das pessoas é fortemente influenciado por uma aparência atraente e sua posição é determinada pela impressão que ela causa para os outros. É interessante que o Sefer HaChinuch, ele diz o seguinte, né? Pois o homem é dirigido pelas suas ações e por trás disso seguem as suas intenções e pensamentos. E o enviado, o sacerdote, quando ele ia ministrar no templo, precisa direcionar seus pensamentos, suas intenções do coração para adorar no santuário.
É dizer que ele, quando olhava para ele, eu olhava, eu estou vestido dessa forma, eu me lembro a quem eu estou servindo e onde que eu estou ministrando. E por essa razão, eles estão autorizados a usar vestes especiais, para que quando eles verem qualquer parte do seu corpo, imediatamente lembrem-se de quem eles adoram. Essa aqui é uma lembrança para nós. De guardar esses mandamentos. Mas esse que está aqui é exterior. Tem que passar para o coração. Porque senão vai acontecer o que Paulo falou. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O próprio Yeshua falou, aquele que ouve essa palavra, mas não coloca na prática, ele colocou o fundamento da sua casa na areia. Mas se você ouve, pratica, você fundamenta a sua casa na rocha, que Yeshua HaMashiach. Amém, meu amado? Mas temos que ter muito cuidado, porque a aparência deve ser o reflexo da essência. Esse é o grande problema. Tem um ditado, né? As roupas fazem o homem. Eu acho que é o mesmo aqui em português é esse ditado, tem. As vestes fazem o sacerdote. Sim? Elas fazem a distinção do sacerdote. Mas é importante nos parecer impecável, nos parecer apresentáveis, né? Mas para a Bíblia, mais importante do que parecer bem, é fazer o bem. Não é só parecer. Yeshua falou isso, Mateus capítulo 23, lembra daquele momento que ele falou com os fariseus? Que eles gostavam de aparecer diante das pessoas. Limpavam, né, o corpo fora, mas dentro eles não limpavam. Sepulcros calados, falou Yeshua também. Eles estão colocados assim, brancos fora, mas por dentro, o que está acontecendo dentro? Tem morto dentro. Então não é só parecer, é ser. Praticar o bem. Fazer o bem. Não se contente, meu amado, em criar uma impressão com base no vestido. O vestido é para lembrar, né? Onde que nós estamos, onde que nós, a quem adoramos, né? Mas não se contente com criar impressão só. Melhor, transforme-se em uma pessoa cujas ações refletem a essência. O alvo das vestes é refletir para os outros o que tem acontecido na sua vida. Por isso, as vestes do sacerdote servem para lembrar-nos de nos afastar do mal e nos aproximar a Deus para fazer a vontade dEle. Se você olha as vestes, as 8 vestes do sumo sacerdote, e as vestes dos sacerdotes, que elas têm 4, você consegue ver nelas, os rabinos falam que elas espiam os pecados.
Mas eu vejo dessa forma, eu vejo que elas ajudam a pessoa para que seus pecados sejam expiados, é por causa de que o homem faz techuvá, na realidade, porque ele lembra do pecado, ele se arrepende e recebe o perdão de Deus. Vamos ver. Tem aí as vestes. Tem algumas traduções, eu deixei as traduções da João Ferreira da Almeida, né? Mitznefet é a mitra, que não é uma boa tradução, não. Ela lembra do pecado da arrogância. Lá no Éden, lembra? Eu quero ser como Deus. E quando a pessoa olhasse o sumo sacerdote levando isso, ou até o próprio sumo sacerdote, você tem que ser humilde. O tzit, aquela placa de ouro que era colocada na frente do sumo sacerdote, que falava Kadosh la Hashem, santo para o Senhor. Essa lembra do pecado da insolência, e que isso pode ser resolvido se você vive uma vida em santidade. O ketonet, a túnica branca, ela lembra do assassinato, do pecado de assassinar, por isso ela era branca, pura, não tem cometido nenhuma injustiça. Ela lembra para a pessoa não cometer o assassinato, e não só o assassinato, é aquele que é feito, como diz Yeshua, físico. Você pode assassinar uma pessoa pelas suas palavras, pelas suas ações. Mirnasaim, que é a calça, ela estava embaixo, ela não dá para ver aí, embaixo da túnica, lembrava das pessoas da libertinagem sexual. Se afastar de aquilo. Se você olha esses pecados que estão ali, pode olhar a lista de Paulo dos frutos da carne. O meil, que é traduzido sobre Pelis, do pecado de Lashon Hara, a língua maldita, fofoca, falar mal das pessoas. Lembra para você que quando você faz Lashon Hara, o grande problema é que você destrói a vida da outra pessoa, destrói a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao redor, que escutam aquilo. Temos que tomar cuidado. O efod, a estola, também não gosto dessa tradução, fala da idolatria. Diz nos afastar da idolatria. De que nós servimos ao Eterno como sacerdotes, somos um povo, um reino de sacerdotes, santo, separado para o Senhor. Avenet, que é o cinto, que é colocado embaixo do coração, né? Fala de pensamentos impuros. Lembra que as coisas, como Yeshua fala, saem de dentro do coração para fora. O rocher, mishpat, que é o peitoral do juízo, ele fala dos erros na justiça. Você tem que ser justo. Fazer justiça. Todas essas vestes, todas, elas ajudam as pessoas, nos ajudam a entender o propósito de Deus.
Como nós podemos voltar para o Éden se nós olhássemos e caminhássemos de acordo com a vontade de Deus? Nós trazemos o reino de volta. Lembra das palavras de Paulo? E lembra das palavras do Rambam? Rambam fala, essas são as vestes do reino. E Paulo que fala, aqueles que fazem essas coisas da carne, eles não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo está falando disso. Está falando, você tem que viver esse meio didático que Deus colocou, é para nós mudar. Conclusão. As roupas simbolizam a nobreza, a santidade e a dedicação do homem. Elas também são a essência de nossa cultura. Nos diferencia, os animais não usam roupas. Nós usamos porque nós precisamos de saber que nós não somos direcionados pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, pelas nossas emoções. Não somos direcionados pelo Espírito de Deus e precisamos disso. Mas para você conhecer a vontade de Deus, você precisa estudar a Torá. É o manual de nossa vida. Ontem a gente estava falando no Kabbalah de Shabbat, que não sei o que acontece, América Latina, não sei o que, o mundo todo, né? Você compra um aparelho, vem com instruções, e você não leu a instrução do aparelho, não. Não gosta de ler. Nós não gostamos de ler. Mas sabe o que tem feito ao povo de Israel permanecer ao longo dos séculos? É porque tem estudado essa palavra que é vida. E quando Yeshua veio, Ele demonstrou para nós, meu amado, que é possível cumprir essa palavra e que é possível fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Esse mandamento não fica longe, como disse o Paulo, do outro lado do mar, nem no abismo, está perto de você. Se você confessar, não só com sua boca, porque confessar likrot é na boca, confessar e agir. Que Yeshua é o Senhor, ou seja, que Ele é o dono de nossa vida, e acreditemos que Ele ressuscitou dentre os mortos, quer dizer que a morte vem a nós a causa de nosso pecado, e nós reconhecemos que Ele é o exemplo, que aquele que segue a vontade de Deus não merece a morte, e temos vida nele, então você será salvo. É isso. Amém. Essas roupas de esplendor despertaram a consciência das pessoas para reparar a sociedade, trazendo Teshuvá. E essa é a grande mensagem. Quando Yeshua falou sobre essa mensagem do Evangelho em Marcos, nós líamos nas semanas, nas outras parashot anteriores, que era o texto do Brit Hadashah, nos líamos que Yeshua fala, até o próprio João fala também, né? Que a chave é arrependei-vos.
Arrependimento tem que acontecer. Se não acontece a mudança, meu amado, não adianta nada. Arrependei-vos e crede, na realidade, emuná é ser fiel, seja fiel, obediente à vontade de Deus e das coisas, das maravilhas que Ele vai fazer em nossas vidas. Que o eterno nosso Deus nos abençoe e nos guarde no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.